Paz e luz a todos. Neste vídeo eu vou apresentar algumas regras básicas no que diz respeito à separação de sílabas e algumas regras que estão ingressadas à separação de sílabas. Eu já quero ser breve, não quero me alongar neste vídeo, quero ser conciso e também objetivo. Bom, logo de início, aqui na prévia, nós temos aqui uma simplória e simplícia observação. Comentaremos hoje sobre... Deixa eu só marcar aqui. Comentaremos hoje sobre separação de sílabas. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Vamos lá. Bom, tá ok. Comentaremos hoje sobre separação de sílabas no grego koiné. Como o português e qualquer outra língua, existem algumas regras que devemos seguir quando queremos separar sílabas. Aqui, ó. Bem, vamos ver as regras de separação de sílabas. Aí nós temos aqui, ó, a primeira regra. Duas vogais, uma ao lado da outra, devem ser separadas. Eu apresentei nos vídeos anteriores algumas regras no que diz respeito à separação de sílabas, algumas regras mais avançadas. Porém, neste vídeo eu trago algumas regras simplícias e simplório, de forma simples, concernente no que diz respeito, obviamente, à separação de sílabas. Bom, aí logo de início, dando continuidade, obviamente, nós temos aqui a primeira regra: duas vogais, uma ao lado da outra, devem ser separadas. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó. Só tirar aqui. Bom. Só, pronto. Bom, primeiro exemplo. Aeras. Veja que aqui nós temos duas vogais, uma do lado da outra. A vogal alfa e a vogal epsilon. Essas duas vogais estão uma do lado da outra. Subordinado à regra, elas devem ser separadas. No caso, ficaria assim, ó. Aeras. Nós temos um outro exemplo. Aeróstato. Então veja que nós temos novamente aqui as mesmas vogais. Deixa eu marcar aqui. As mesmas vogais apresentadas nesse vocábulo, porém elas são separadas porque estão uma do lado da outra, subordinado à regra de separação de sílabas. Aeróstato, que seria a pronúncia deste vocábulo. Bom, vamos para a segunda regra. A segunda regra nos diz assim: a segunda regra diz assim: duas consoantes juntas são sempre separadas. Por exemplo, aqui no vocábulo thalassa, veja que nós temos aqui duas consoantes, aqui, ó, duas consoantes, tá? Duas consoantes, que seria aqui o sigma sibilante, duas consoantes, uma do lado da outra. Subordinado à regra, essas consoantes devem ser separadas, ficando assim, ficando desta forma aqui, tá? Thalassa. Então veja que os dois sigmas sibilantes, eles são separados, subordinados à regra. Próximo vocábulo, nós temos aqui, ó,
Gramen, gramen, gramen. Então veja que nós temos duas consoantes, uma do lado da outra. No caso seria aqui o mi, que seria uma consoante líquida, tá? Tanto lambda, mi, ni e rho são consoantes líquidas, tá? Então o mi aqui, nesse quesito aqui, nessa posição aqui, do lado do outro mi, ele é separado, tá? É o mi sibilante, o mi líquido, tá? Ele é considerado uma consoante líquida, nesse quesito aqui, tá? Perdão. Bom, aí nós temos aqui a separação de como resulta subordinado à regra, tá? Gramé, gramé, gramé. Nesse quesito, o mi líquido, ele é separado do outro mi, concernente no que diz respeito, obviamente, à regra. Bom, aí nós temos a próxima regra. Uma consoante que está entre duas vogais, na separação das vogais, fica com a segunda. Por exemplo, aí nós temos aqui, ó, os exemplos. Deixa eu subir aqui. Nós temos aqui dois exemplos, ó. Agape, agape. Veja que nós temos duas vogais e no centro dessas duas vogais nós temos o gama, aqui, ó, o gama, que na verdade seria uma consoante gutural. Em alguns casos ele é considerado também nasal, tá? Nesse caso aqui o gama, ele é o gama gutural, tá? Então veja que o gama aqui está entre as duas vogais, os dois alfa, que nesse caso aqui, então o gama ele vai acompanhar a vogal seguinte, que no caso seria o alfa, que está na sua frente, na sua visão à direita, ficando desta forma aqui, ó. Tá, desta forma aqui. Próximo exemplo, nós temos aqui no vocábulo carrapi, carrabi ou carabi, carabi ou carrabi, carabi. Olha que interessante. Aqui o ro, que também é uma consoante líquida, ele está entre duas vogais, no caso seria dois alfas. Como ele está no centro dessas duas vogais, ele vai acompanhar a vogal seguinte, no caso seria o alfa, que está à sua frente, na sua visão à direita, ficando dessa forma aqui. Bom? Próxima regra: duas consoantes entre duas vogais. Veja, duas consoantes entre duas vogais, na separação, ficam com a segunda vogal, caso exista alguma palavra grega que comece com essas consoantes. Por exemplo, aqui no vocábulo zestos, zestos, zestos. Nesse caso, nós temos o sigma que eu disse que o sigma ele é uma consoante sibilante e o tal aqui é uma consoante dental, o tal dental. Então veja que o sigma e o tal, ele inicia vocábulos, ele inicia uma palavra. No caso de estolé, aqui, ó, estolé. Como o sigma é sibilante, mas o tal dental ele pode iniciar uma palavra, então ele se junta e acompanha a vogal que está na sua visão do vídeo à direita ou na sua frente. No caso seria aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. No caso seria, vou marcar aqui, voltar, aqui, ó. Ele vai acompanhar o ômicron, ficando desta forma aqui. Deixa eu só, aqui, ó, ficando dessa forma aqui, tá, ó. Sigma tal, ele vai acompanhar o ômicron. Próximo exemplo que nós temos aqui é no vocábulo
tampela, tampela, tampela. Olha que interessante. Veja aqui que nós temos aqui o mi, que seria aqui o mi e o pi, entre o epsilon e o alfa, tá? Eu não expliquei aqui no vocábulo anterior, mas o sigma e o tau, aqui o sigma e tal, deixa eu só voltar aqui. Sigma e tau, eles estão entre o ômicron e o epsilon. Nesse quesito aqui, o sigma e o tau, ele vai acompanhar ou se juntar à vogal que está à sua direita ou na sua frente. Aqui ele segue. No caso, seria o ômicron, tá? Formando essa unidade aqui, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos o mi e o pi, tá? Que no caso, o pi seria uma consoante labial, tá? E o mi, tá? Seria uma consoante líquida. Nesse caso, o mi e o pi estão entre a vogal epsilon e a vogal alfa. Então, o mi e o pi, eles vão acompanhar a vogal que ele segue, que no caso seria o epsilon, ficando desta forma aqui, ó. Tá? Mi e pi, tá? Mi e pi, eles vão acompanhar a vogal que segue, no caso seria o epsilon, ficando dessa forma aqui, tá? Como a regra, ela reverbera, que nesse caso aqui, o mi e o pi, eles podem iniciar ou um vocábulo ou uma palavra, que no caso seria palá, mimpalá, mimpala, 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 mimpala. Logo, o mi e o pi, eles vão acompanhar a vogal que segue, no caso seria o epsilon, tá bom? Aí a próxima regra, vou voltar aqui, ó. Voltar aqui. A próxima regra, aqui, ó. Se não existir palavras gregas que comecem com essas consoantes, a separação acontece entre elas também. Por exemplo, veja, quando nós temos duas consoantes que não iniciam um vocábulo ou uma palavra, elas se separam. Como o sigma e o tau, eles podem iniciar uma palavra, eles se juntam com a vogal que segue. Da mesma forma que o mi e o pi, eles começam palavras, logo eles, dentro da separação de sílaba, na separação de sílabas, eles vão se alinhar com a vogal que segue. Nessa regra aqui já é o oposto. Se nós tivermos duas consoantes juntas que não iniciam uma palavra, elas são separadas. Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Arquizo, arquizo ou arquizo, arquizo. Veja que aqui nós temos o ri, o ro e o ri, tá? Eles estão juntos, o ro e o ri. No caso aqui, o ro ele seria uma consoante líquida, e o ri ele seria uma consoante gutural, tá bom? E aspirada, tá? Gutural e aspirada. Nesse caso aqui tá arquizo. Como eles não iniciam uma palavra, eles são separados. Veja aqui, ó. Veja aqui, ó. Eles são separados aqui, ó. Eles são separados. Arquizo. O ri, o ro e o ri são separados, tá? Tanto o ri líquido, o ro líquido ou ro líquido, como o ri gutural e aspirado, eles são separados. Aí nós temos aqui o outro exemplo, aqui, ó, no vocábulo abaixo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Estatimos, estatimos. Olha que interessante aqui. Veja que o theta, que é uma consoante aspirada, nesse quesito aqui, o theta, e também ele
teta é considerado uma consoante dental, ele é dental e também ele é dental e aspirado. E o meu, eu já falei que ele é uma consoante líquida. Eles não iniciam a palavra. Eles não começam, eles não podem iniciar uma palavra ou um vocábulo. Logo, na separação de sílabas, eles são separados. Veja que o exemplo aqui, ó. Tal e mi, eles são separados, tá? Statimos. Veja que o teta e o mi, eles são separados porque eles não podem iniciar uma palavra. E a próxima regra nós temos aqui, ó. As vogais ai, ei, oi, ui e u e consoantes como mi, pi, ni e tal, gama e kappa, tal e sigma, tal e zeta, duplas, e vogais e consoantes duplas que não pronunciadas, que são pronunciadas como uma, ou seja, um só som, como se fosse um dígrafos, não se separam. Por exemplo, olha que interessante aqui, queraia. Veja que aqui, queraia, nós temos um ditongo, aqui ó, um ditongo. Nesse caso aqui dessa sílaba que seria longa, nesse caso que seria longa, não pode ser separada, subordinado à regra, tá? Não são separadas. O alfa e o iota, eles não podem ser separados nesse quesito aqui, subordinado à regra, tá bom? E o próximo exemplo que temos aqui é no vocábulo mantarini, mantarini. Olha que interessante. Mantarini. Olha que interessante aqui, ó. Aqui nós temos, eu vou só colocar aqui, marca aqui para vocês verem. Nós temos aqui, ó, o ni, vou colocar bem aqui também lá de cá. O ni e o tal, tá? O ni e o tal. Nesse quesito aqui, o ni e o tal, eles não se separam, subordinado à regra. Dentro da separação de sílabas, eles não podem ser separados, tá bom? Nesse quesito aqui. Espero que todos tenham aprendido e fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.